Olá, muito boa noite. Nós já estamos ao vivo com mais uma edição do Roda de Entrevista. Em ano de eleição, a gente discute o projeto de reforma política que foi aprovado e sancionado no final do ano passado. Como ficam as doações para os candidatos e a prestação de contas? Essas são apenas algumas das dúvidas que a gente tira agora com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Edson Bento dos Santos. Muito boa noite, Edson. Boa noite, Carla. Boa noite, Bruno. Boa noite, Helder. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É bom frisar que o Edson, além de contador, é também professor universitário, consultor contábil e tributário e palestrante. Mas para me ajudar na discussão de hoje, estão aqui comigo no estúdio dois jornalistas muito antenados nessa parte política. O Bruno Nascimento, da BM2 Comunicação. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carla. Boa noite, presidente, Helder. Prazer também estar aqui com vocês hoje. E o Helder Dias, do Jornal Opção. Seja bem-vindo também, Helder. Obrigado, Carla. Boa noite, presidente. Boa noite, Bruno. Boa noite. Estamos aí para discutir um pouco sobre muitas dúvidas que mudou muito, né? Essa questão da campanha para esse ano. Tem muita coisa para discutir. Verdade, tem muita novidade. Eu acho que traz ansiedade para os candidatos, mas também para os eleitores. E hoje teve um seminário lá no Conselho Regional de Contabilidade justamente para falar sobre esse tema, né, presidente? Conta para a gente um pouquinho do que foi discutido, o que vocês repassaram para as pessoas que compareceram. Então, hoje o seminário abriu uma discussão, abriu a oportunidade de estarmos discutindo junto tanto a comunidade, nós profissionais da contabilidade, bem como os futuros candidatos, políticos, já deputados também que lá compareceram. Nós tivemos a oportunidade de ter 4 deputados federais e estaduais participando conosco lá na discussão de hoje, porque é um seminário pré-campanha. Esse seminário abriu a discussão para que nós possamos aí ter uma eleição com mais acompanhamento, principalmente no que se refere à participação do contador, do profissional qualificado da área. Nós tivemos a oportunidade de estar ali discutindo e, com certeza, nós estaremos já preparando esse profissional para iniciar a campanha. Quando iniciar a campanha, já está com todos já preparados para as suas atividades da prestação de contas. O papel do contador nessa campanha parece que ficou ainda mais de protagonista, né? Me parece que ganhou importância com essa reforma política do ano passado, né? Com certeza. Nós tivemos a oportunidade, desde a eleição passada, já começar esse processo, né? E esse ano, com a resolução 23.463, ela trouxe as inovações, inclusive com relação à questão de limite, questão de o prazo, né, tanto de registro quanto de acompanhamento dessa documentação. Então, nós contadores temos uma participação importante. Já fizemos, inclusive, no início do ano, já uma parceria juntamente com a AB, e em 2014, por via do Conselho Federal de Contabilidade, nós tivemos a oportunidade de já estreitar esse laço dessas duas entidades, Contabilidade e OAB, no sentido de fazer um trabalho conjunto. Naquele momento, o TSE já discutia essa participação das duas categorias profissionais, e de forma que, para evitar gastos errados, de forma aleatória, então o profissional da contabilidade hoje ele é uma peça fundamental para o candidato, inclusive a partir do momento que ele for eleito, ele ter condições de ser empossado. Do contrário, ele vai estar ali sem aquele apoio. Então, é recomendável que se busque um profissional qualificado para que faça uma prestação de conta, não uma prestação de conta do fatos ocorridos, mas de uma previsão de fatos, de uma gestão desses gastos, principalmente gastos. E aí vem até chama atenção, não somente os gastos, mas também o perigo das doações, dos recebimentos, né, que também nós vamos estar falando aqui e mostrando que não é só controlar o gasto, mas também controlar a receita. Né? Então é importante ter esse cuidado. Principalmente, né, presidente? Principalmente. Controlar o que entra. O que entra, porque hoje tem limite para tudo, né? A legislação ela trouxe aí uma obrigatoriedade desse controle e de limites. Isso é bom, a sociedade está cobrando isso. Quais são esses novos limites? Então, são vários limites, por exemplo, são limites para
para receber, começando do próprio candidato, 10% da sua renda anual do ano anterior, no caso de 2015, né? O que tiver na sua declaração do patrimônio de 2015, é que você pode, o candidato pode utilizar isso como gasto, né? E é claro que tem outros limites que a própria legislação vai estar determinando, que o próprio contador também vai estar aí preparado para, inclusive com esse seminário de hoje, mostrando para o candidato que ele precisa estar preparado, não só com o contador, como gestor, mas com o advogado dando todo o aparato, o suporte jurídico, mas também o administrador financeiro, que pode ser ele ou outra pessoa que ele determinar, mas que essa documentação seja totalmente comprobatória. Esses 3 profissionais aí, vamos dizer assim, tem que trabalhar em harmonia, né? O contador, o advogado e esse administrador. E tem que ter uma sintonia fina. Então, com certeza. Você tocou num assunto interessante que a estigma de que o contador registra fatos, né? Acabou. Para esse processo aqui, acabou. O contador hoje ele é uma peça fundamental na gestão. Então, visto que a legislação trouxe o controle, mas também a previsão. Então, a partir do momento que você aconteceu o fato, se aconteceu errado, não tem como fazer nada. Então, antes de acontecer o fato, obrigatoriamente o contador vai dar a sugestão para que naquilo ali não possa ocorrer. Vamos citar aqui um exemplo de gastos com alimentação, né? Que não pode, de repente, você quer fazer um jantar. Então, está proibido. Aí o contador tem que colocar bem claro que não pode acontecer aquilo ali. Então, dessa forma, são informações. O gestor, quando se fala em 3 profissionais, nós colocamos 2 obrigatórios, né, que a própria resolução trouxe, mas também tem o do gestor financeiro, que na realidade pode ser o próprio contador, pode ser o advogado e pode ser o próprio candidato, desde que faça corretamente, com apoio e com ali a participação dos 2, que é o advogado, olhando a questão da legislação jurídica, né? Hoje foi debatido bastante isso no nosso conselho, lá no seminário, a questão que hoje a campanha eleitoral desse ano vai ser uma campanha eleitoral jurídica. Então, temos que observar muito a questão da legislação. Presidente, existem vários pontos aí, né, de modificação, a questão de registrar, não no CNPJ de um comitê financeiro, mas no CPF do candidato, enfim, a proibição de empresas, o limite de pessoa física. Qual desses pontos o senhor considera mais importante? O mais importante que eu considero, e hoje foi debatido isso com bastante ênfase lá, é a questão da doação, a proibição de recebimento de campanha de doações de pessoa jurídica. Somente pessoa física agora pode ser doar para candidato, com limite lá determinado pela própria resolução, que cada caso é um caso, a gente não vai aqui enumerar porque podemos cometer aqui erros pontuais. Mas assim, se você observar a legislação, principalmente a resolução que trata desse assunto, trouxe aí limites. Dentro do limite, o candidato vai ter que obedecer ao limite, tanto partidário quanto da pessoa física dele, quanto das doações. E, acima de tudo, a pessoa jurídica é proibida de fazer doação. Por que o senhor considera esse ponto o mais importante dentro dessa mudança? Inclusive, nós tivemos hoje, inclusive, os palestrantes todos foram unânimes até dizer que foi muito bom, porque estava tendo aquela questão da troca de favor, né? A gente sabe que o processo hoje que nós estamos vivendo no país é um processo complicado, mas que a gente está vivendo ele. A gente não pode esconder, né? Até perguntar isso para o senhor, como é que é fazer isso tudo, tentar achar um caminho aí para dentro de toda essa questão de mudanças e tudo isso, diante de um quadro como a Lava Jato. Acho que é uma questão complicada tanto para o candidato quanto para toda a assessoria, inclusive o próprio contador, né? Porque imagina o tesoureiro tentando angariar recursos. Hoje, se falar, a gente vê nas notas dos jornais, né, a dificuldade que está sendo para tentar buscar convencer alguém a ser doador de campanha, né? E mesmo sendo doador de pessoa física. Inclusive isso foi levantado lá hoje, inclusive
com os próprios deputados que lá compareceram, né, foram 4, 2 estaduais, 2 federais, e nós tivemos uma oportunidade, inclusive, particular, conversar com todos, e eles foram unânimes que essa eleição vai ser o divisor de águas, pelo menos a nossa previsão como contador e também eles como político, né? E o presidente da OAB também, na sua fala lá, doutor Lúcio Flávio, ele colocou bem claro que nós temos a participação, é uma responsabilidade muito grande, porém é bom porque saber que a nossa profissão pode estar ajudando na mudança do país, na mudança da cultura, né, que fica aí arraigado a questão da corrupção, que todos são corruptos até que mostre o contrário, tem que acabar, né? Então nós, como profissionais que ali estamos preparando, já antecipando, né, que nem começou a eleição efetivamente de fato, mas a pré-campanha, né, e que a lei trouxe isso também como ponto positivo, que você já pode fazer uma pré-campanha, não pode ter os gastos. É claro que os gastos que serão pontualmente visualizados, eles são objeto de, inclusive, questão jurídica. Foi levantado isso lá também. Mesmo na pré-campanha? Mesmo na pré-campanha. Então tem que ficar bem atento o candidato, que de repente ele vai fazer coisa, não, está na pré-campanha, eu posso gastar aqui ilimitadamente. Totalmente errado, equivocado. Então já tem que contratar um contador agora, para já dar esse suporte, né, para já preparar o candidato, para que ele possa estar ali não cometendo erros que ele vai ficar inelegível e se ganhar a eleição, além de ficar inelegível nas futuras eleições, ele pode até nem ser empossado agora, nem ser diplomado, mesmo tendo ganhado a eleição nesse pleito. Presidente, vou te interromper um pouquinho, a gente já volta nessa questão da pré-campanha, mas a gente vai para um rápido intervalo. Continue nos acompanhando, já já.